Eu quero convidar você para a gente ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós estamos meditando sequencialmente nesse Evangelho sobre o tema Cristo em nós. Então esse é o nosso desafio, Cristo em você, Cristo na minha vida. E a gente vai ler do versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai do versículo 10 até o versículo 17. Lucas 13, do 10 ao 17. Todos acharam? Então nos diz assim a palavra de Deus. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Deus. Fala o nosso coração, nós precisamos ouvir Tua voz. Dá-nos entendimento. Também, Senhor, mostra o nosso coração. Pastoreia as nossas ideias, pastoreia o nosso pensar, mas também pastoreia as nossas emoções, Senhor. Às vezes o que nós pensamos não alcança aquilo que sentimos. Por isso, Deus, controla aquilo que nós sentimos. Pedimos a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. O tema deste ano, novamente, quero lembrar você que é Cristo em você. Não é você em você, é Cristo em você, Cristo em cada um de nós. E esse Jesus que nós queremos ver, o Espírito de Deus, usar a palavra para forjar em nós, Ele nos ensinou a pedir uma coisa que só Ele dá para nós. Está lá na oração do Pai Nosso. Que é, olha, para que Ele esteja na minha vida e na sua vida, Ele, quando vem em nós, Ele instaura o reino dEle na nossa vida. É Ele que precisa reger, dirigir, governar, pastorear. É Ele que precisa tomar a liderança na nossa vida, não mais você. Isso é um sinal de que Jesus está aí. Você não é liderado por você. Você não é governado pelas suas ideias, você é liderado por Jesus. Ele é o Senhor e nós somos servos. Então é uma bênção para nós, a gente poder dizer isso. Poxa, que tema legal, que tema abençoador para nós, Cristo em mim. E poder orar: Senhor, venha o Teu reino, governa a minha vida, leva a minha vida para onde o Senhor achar que ela tem que ir. E a gente ser sujeito a Deus. É isso que nós estamos pedindo aqui. E o tema de hoje é exatamente isso. O reino e o governo de Deus na vida de alguém. Então a gente vai ver nessa passagem que a gente leu e mais nos versículos seguintes, quais são os efeitos de você dizer: Cristo está em mim. Eu oro o Pai Nosso, eu peço que o reino dele venha e seja feita em mim a vontade de Deus. É muito significativo você parar e hoje o que Deus quer mostrar para a gente, e esse é o recado de Deus para mim e para você.
O que é que significa dizer que você faz parte do reino de Deus, que Cristo é o Senhor deste reino e Ele é quem toma a liderança na sua vida, não mais você. E a gente vai ver as dimensões deste reino, as denúncias que quando o reino de Deus chega na vida de alguém, ele denuncia o que estava lá governando. Ele denuncia, olha, aqui nessa casa, cristiano governa isso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai implodir tudo isso e vai dizer, olha, veja do que eu livrei. Da dominação disso, da dominação daquilo outro, e agora eu tenho um Senhor, Cristo Jesus. A gente vai ver nesse texto como é que faz para esse reino, que é um reino de poder. E como é que ele começa na vida ou em alguma coisa? Qual é o início dele? E por fim, nossa, mas muito grande, né? Vai ser rápido, fica tranquilo. E por fim, quais são os critérios para a gente andar e viver neste reino? Então, as dimensões e a denúncia que esse reino faz, quem estava lá antes, como é que esse reino começa e quais são os critérios para que a gente permaneça neste reino. Então, a primeira parte, que é esse governo, este reino, tudo, as dimensões e as denúncias que ele faz, está aqui nessa passagem. Jesus estava num sábado, ele não era o mestre de uma sinagoga específica, ele está em direção, indo para Jerusalém. Gente, está tudo bem com os nossos irmãos bebês, viu? Eles são nossos irmãos, eles não sabem, a linguagem deles é essa e está tudo bem. Qualquer dia eu vou pregar segurando um aqui, vocês vão ver. Eu vou falar, fala aí. E está tudo certo. Então, pais e mães, fiquem em paz, viu? O que é importante a gente saber que aqui, Jesus Cristo não era um mestre de uma sinagoga específica. Ele era um mestre habilitado para abrir a Bíblia e falar de qualquer passagem lá. Mas ele está em direção a Jerusalém, porque ele vai cumprir a sua missão de morrer por nós lá na cruz. E cada sábado, como um judeu que ele passa o dia na sinagoga, ou o tempo necessário na sinagoga, para o momento de oração e aprendizado e estudo da lei do Antigo Testamento. E era comum, mesmo você não sendo o responsável de uma sinagoga, você ser chamado. Você ser chamado para falar alguma porção do Antigo Testamento numa sinagoga, como um mestre habilitado, mas não pertencente àquela sinagoga especificamente. E ele estava lá como esse mestre. E aí, Jesus Cristo, o que é que ele faz? Ele não, diz o texto, que ele estava ali ensinando numa das sinagogas, mas ele vê uma mulher com um problema que é físico, causado por demônio. E sábado é o dia do quê para um judeu? Não é o dia de atividades. Curar alguém é uma atividade, é uma prerrogativa de Deus, mas se Deus quiser me usar para isso, eu vou ter que ter determinadas atividades ou atitudes em relação à cura de alguém. E o fato da mulher andar encurvada, alguns dos mestres da lei, eles diziam, olha, isso não é um problema de vida ou morte. Ela está assim há anos, então cura na segunda. Não precisa curar no sábado. Esperou tanto. O pensamento deles possivelmente era esse. Já está há anos assim, vai curar no sábado? Cura no domingo. Volta aqui, Jesus, amanhã. Resolve esse problema depois. Mas não vamos quebrar a regra por causa disso. E Jesus Cristo, ele olha aquela necessidade e ele diz, olha, ele cura aquela mulher e o texto deixa bem claro para a gente, ele diz para ela, mulher, você está livre. Essa palavra que ele usa, você está livre, é uma palavra que era utilizada para libertação de algum ser espiritual. Olha, você está livre, o que está te causando esse mal físico é um ser espiritual e você está livre dele. Portanto, o seu sintoma, que é andar assim, vai ser resolvido. E aí ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e começou a dar glórias a Deus. Vejam, nós fomos criados para dar glórias a Deus.
tudo foi criado para dar glória a Deus. Essa cura não trouxe atenção para a própria cura, essa cura não trouxe atenção nem para qualquer outra coisa, mas o alvo da nossa existência foi atingido. Qual é? Ela começou a dar glórias a Deus, e diz aqui no final que muita gente começou a se alegrar por esse feito glorioso de Deus ali. Mas aquelas pessoas que estavam ali e que estavam apegadas ao aspecto, pela regra da lei, diziam, eles estavam indignados porque Jesus Cristo teve uma atividade em pleno sábado. E aí, eles não conseguiram perceber o reino e o governo de Jesus. Não conseguiram perceber. Eles estavam ali olhando para aquela situação e dizendo como ele pôde curar no sábado. Só que eles se esqueceram que o sábado é Deus que criou para que a gente não tenha as nossas atividades, para que a gente faça o quê no nosso dia de descanso? Contemple Deus. E tenha descanso das nossas lutas, aonde? Em Deus. Hoje é o nosso sábado. Por que você está aqui hoje priorizando ouvir a palavra de Deus? Porque Deus precisa ser seu descanso. Se o seu descanso for o dia que você não tiver boleto para pagar, meu irmão, ou o dia que você disser assim, eu vivo num mundo em que não há vírus nenhum que vai atuar aqui, meu irmão, não existe esse descanso. O nosso descanso é com dívida, sem dívida, com inflação alta ou baixa, com vírus, sem vírus, com enfermidade, diagnóstico, com resultado, sem resultado. Bateu meta, não bateu? A gente não precisa da estabilidade dessas coisas para ter descanso. A gente diz, olha, eu tenho motivos para me desesperar, mas Deus é o meu descanso. E eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram ver e fazer de Jesus o descanso dele, convite gracioso que ele fez em outra passagem. Aprendam de mim, porque em mim vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Mas vamos pensar nesse governo de Jesus. É um governo sobre as trevas. Ele denunciou que tinha trevas tinha dominação maligna na vida daquela mulher. E quando Jesus Cristo vem implantar o seu reino, a primeira coisa que ele vai fazer, na sua vida e na minha vida, é mostrar quem está no trono. Assim como ele fez na vida daquela mulher. A situação dela aparentemente é um mal físico, mas o que está causando isso é uma opressão maligna. E ele vai libertar. Ele é o único que tem poder para libertar, porque ele reina sobre aquilo que nos governa. Então hoje, quando a gente canta do reino de Deus, o reino de Jesus, a gente precisa deixar Jesus Cristo, no caso desta mulher, era uma ação do inferno na vida dela. Mas pode ser que na sua vida sejam outras coisas que governem. O importante é que a gente precisa entender que quando Jesus Cristo vem governar a gente, ele mostra aquilo que está reinando e tomando a preeminência na nossa vida e que ele precisa destruir. E a gente precisa deixar ele dizer, ele nos livrar daquilo que nos escraviza. Mas isso é uma bênção, uma alegria para nós. E quando ele exerce esse governo na nossa vida, ele denuncia, no caso das personagens aqui dessa cena, ele denunciou a hipocrisia daqueles homens que não quiseram ver o governo de Deus, a atuação de Deus em pleno sábado. É triste, por um lado, a gente olhar para a postura daqueles homens que ficaram escandalizados e disseram assim, olha, hoje é sábado, é dia que não se deve trabalhar, há 6 dias em que se deve trabalhar, então vocês façam o seguinte, eles foram extremamente indelicados. Hoje não é dia disso, você volta aqui em outro dia. O que isso revela, irmãos? Que quando a gente não entende a dinâmica do reino de Deus, a gente perde, como no caso dele, sensibilidade de missão. Sensibilidade de missão. Aquela mulher estava ali, escrava de Satanás, o texto é direto em dizer isso, e eles estavam preocupados com uma regra que era para nós, para que nós encontremos nosso descanso em Deus, só que eles se esqueceram de que Deus não está restrito às suas atividades no sábado.
O sábado não é o dia que Deus não faz nada. É o dia em que nós paramos a vida para ouvir Deus. E isso é o nosso descanso. Mas ele se revela no sábado, manifesta o seu poder, o sol brilha, ele renova a sua criação. Hoje é o nosso dia de descanso e nós estamos aqui porque Deus fez o sol nascer e porque ele deu ar para você respirar e porque ele te deu fôlego de vida. Ele está trabalhando num dia do nosso descanso nele. Nós precisamos desse descanso, mas ele cuida de nós. E Jesus é Deus. E Jesus está ali olhando e a dor e a necessidade daquela mulher comove e toca o coração dele. Mas aqueles homens que não abriram o coração para o reinado de Cristo nas suas próprias vidas, ficaram fechados na sua hipocrisia. Então eu queria que a gente pensasse hoje nos efeitos, nas denúncias que que o governo de Jesus faz na nossa vida. Primeiro, ele vai mostrar o que está governando. No caso desta mulher, eram as trevas. Mas ele também denuncia, quando o governo de Jesus ele chega na nossa vida, ele denuncia a nossa, talvez, resistência ao governo dele e como isso se mostra em hipocrisia. Ao ponto de Jesus Cristo dizer para eles, olha, vocês são hipócritas. Por quê? Porque o boi que você tem lá, o gado que você tem, ele está com sede e você não deixou ele preso, mas levou ele lá para beber. E isso é uma atividade. Você tem coragem de cuidar de um animal e dar água para ele, e tão escandalizado com Jesus Cristo que libertou essa mulher da dominação de Satanás. A minha pergunta para você e para mim é: Jesus é o nosso rei. A gente ora o Pai Nosso e diz constantemente para Deus: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas a gente sabe que há governos, há áreas da nossa vida em que Cristo ainda precisa intensificar. A gente precisa provar, em termos de avivamento, a dominação de Jesus Cristo. E aí eu pergunto para mim e para você, nós estamos prontos para ver o que está ali reinando e dizer: Cristo governa? Seja trevas, regra pela regra, ou a nossa própria hipocrisia. Irmãos, é muito triste, um alerta para nós, que a nossa hipocrisia, ela faz a gente perder o senso de missão e de necessidade. A gente fica insensível para a santidade de Deus e automaticamente para a dor do mundo. É muito triste a gente poder ver como esses homens que tinham o conhecimento da palavra de Deus até aquele momento, com toda a revelação que Deus fez na palavra até aquele momento, mas eles não conseguiam permitir que Deus usasse todo esse conhecimento para mostrar a necessidade que eles tinham de Deus e, ao mesmo tempo, serem sensíveis à dor do mundo, que vive, jaz no maligno e que precisa de conhecer um Salvador dos seus próprios pecados. Eu fico pensando se hoje, eu não corro esse risco, se você não corre esse risco, da gente estar aqui hoje na igreja, a gente falar que é de Jesus, no senso de dizer que nós somos evangélicos. Eu não tenho nenhum problema com essas coisas, nem sei como é que você se define aí, evangélico, cristão reformado, cristão, fica de boa. Mas o importante é que a gente professa uma fé cristã, a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, mas a gente precisa hoje se alertar, despertado pela palavra de Deus, para que a gente olhe para nós mesmos e digamos: Jesus é o meu rei, então eu quero que ele imploda todos os tronos do meu coração. Eu quero que ele imploda todos os donos do meu coração. Jesus é o nosso Senhor, ele governa a nossa vida, então que ele nos livre da vergonha da hipocrisia, porque no final diz o texto, o povo que era hipócrita, os adversários, eles ficaram envergonhados. E a gente não tem que olhar isso como um triunfo nem com soberba, mas com tristeza e dizer: é assim, quando a gente não reconhece o governo de Cristo Jesus, a gente se envergonha. A gente se envergonha porque a gente abriu mão de perceber a ação do poder de Deus. Mas o povo que recebeu o governo de Cristo Jesus se alegrava pelos feitos gloriosos que Jesus Cristo realizou. Irmãos, Jesus Cristo está vivo.
Ele está vivo e ele pode agir na sua vida. Ele pode agir no meu coração e no seu coração. E a gente precisa provar o poder dele e olhar para as pessoas que estão necessitadas nesse mundo e dizer, olha, isso é só para Cristo. É certo que o testemunho do André agora entra como uma ilustração belíssima. Às vezes a gente olha e parece que a mensagem que a gente anuncia, ela é desprovida de poder porque nada acontece. Mas não é porque a gente não vê resultado imediatamente, como a gente lê aqui no Evangelho, Jesus falou e a pessoa ficou livre, que a gente pode dizer que a palavra ou o Evangelho de Cristo Jesus perdeu o poder. Hoje, eu e você, a gente precisa se lembrar disso, mais do que conhecer o Evangelho, ou tanto quanto conhecer o Evangelho, a gente precisa entender que ele é o poder de Deus para a salvação e que o mundo precisa dessa mensagem. O mundo precisa dessa mensagem. Eu digo isso porque, às vezes, quando eu vou para um lugar do meu trabalho, eu passo, tem sempre um rapaz ali que ele quer comida. E eu sei que ele quer comida. E ele não quer sair de lá, ele quer comida, e várias vezes eu já dei comida para ele. Mas um dia, eu passei por ele, dei a comida, eu falei, não. Mas não é possível que ele... Eu sei que ele quer comida. E ele sabe que vai ganhar. E é por isso que ele está lá. E eu também não quero discutir essas coisas, porque eu não sou sociólogo. E nem me formei em estudos sociais. E não tenho competência para falar das dinâmicas e as estruturas sociais. Mas, um dia, vou compartilhar uma experiência. Eu pude a comida e saí. Falei, beleza, ele está feliz. Aí, o Espírito Santo de Deus falou, você tem que dar a minha palavra. Eu falei, mas quantos crentes já não passaram aqui e já não deram a palavra para esse cara? Porque a minha não vai fazer a diferença. Aí eu me uni ao André. E aí o Espírito Santo falou, você não sabe como eu opero. Eu preciso de alguém que esteja pronto para falar. Não aconteceu nada. Mas eu pude voltar lá e dizer, meu amigo, mais do que a comida, eu preciso te falar de Jesus. Jesus quer transformar seu ser. Eu falei, aí eu tremia, não conseguia. Eu falei, meu Deus, cadê a teologia nessas horas? Para falar o plano de criação, queda, redenção, não sabia. Eu falei, mas vou falar o que vai brotando do coração. Depois eu me acalmei, falei, agora vamos pensar um pouquinho teologicamente. Aí não. Só falei, olha, Deus tem um plano na sua vida. Ele enviou Jesus para morrer por você naquela cruz. Eu não sei se isso faz sentido para você. Se você está sóbrio para entender o que eu estou te dizendo, porque ele estava muito, não sei se drogado ou bêbado. Mas, cara, eu falei, eu quero falar isso para você. E o que me moveu não foi ação social, só uma pessoa que tem sensibilidade para a tua necessidade. Claro que sim, mas é mais do que isso. Tem um amor que não é meu, que comove o meu coração a te dar isso. Eu queria te dar muito mais, mas por causa do amor de Deus. Não sei se você está sentindo falta desse amor, mas prova dele. Experimenta. Tenho certeza que sua vida vai ser diferente. Ele ouviu e falou, deixa eu comer. E aí eu deixei e tudo bem. Mas, irmãos, ele precisa provar o poder do reino de Deus. E nós somos mensageiros deste reino. E Deus escolheu você para ser um mensageiro deste reino. Hoje, quando eu passo no trânsito e vejo uma criança ali exposta na rua, eu falo, meu Deus, essa criança precisa conhecer o poder do reino de Deus. Ela precisa provar essa bênção que os nossos filhos têm aqui. Não é porque eles são melhores, mas porque a gente está pastoreando nossas crianças. E quem está pastoreando essa criançada aí na rua, não sei. Mas Deus pode usar você para pastorear essas crianças. A minha, todos nós, em termos de programa e projeto, sim, mas também pessoalmente. Programa e projeto ganha vida quando vidas estão com o coração em chama para Deus. E se o reino de Deus chegou em você, em mim, o governo de Deus está aí, a gente deixa isso arder e dizer, hoje hoje é sábado. E eu não vou falar para essa pessoa, dizer, volta aqui na segunda. Porque você já está assim há 18 anos, há 20, sei lá quantos anos, um dia mais, um dia menos. Não, hoje é um dia de Jesus chegar na tua vida. Quantas pessoas já deram comida? Sei lá, tem um rapaz ali que fica nesse próximo farol aqui, da 9 de julho, eu já nem consigo olhar para a cara dele, porque todo domingo ele me pede e eu não tenho nada. E às vezes eu falo, cadê a bolacha que eu não trouxe hoje? E um dia ele falou, abaixa o vidro. Eu falei, ai Deus. Ele falou, abaixa, eu falei, ele vai me matar hoje. Porque eu sempre esqueço de ter alguma coisa no carro para dar para ele, e eu não tinha dinheiro em espécie. E aí, ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa, eu estou a semana inteira sem comer. E acho que ele só falou assim, todo domingo você vem aqui e não me dá nada.
E aquele dia eu falei, meu Deus, eu não consegui falar de Jesus para ele, porque eu estava preocupado, abriu o sinal e todo mundo buzinando. Eu podia ter encostado o carro e gastado 2, 3, uma tarde, uma noite, sei lá, o tempo que fosse necessário com ele. E dizer, tá bom, vamos ali, eu vou te levar para comer. Não é que você vai ter que me ouvir. Se ele não quisesse ouvir, tudo bem. Eu vou levar ele para comer, eu vou fazer alguma coisa por ele, eu vou ter uma atitude de amor, eu vou construir um relacionamento com ele. E domingo que vem eu falar, cara, hoje eu já trouxe a comida. Vamos tomar um café junto? Sei lá, vou fazer alguma coisa junto. Por que isso, irmãos? Porque não é meu temperamento ser assim. Eu sou tímido e medroso. Mas o amor de Deus faz a gente romper regras. Faz a gente correr riscos. Faz a gente dizer, não, eu preciso dar o evangelho para essa pessoa. Lógico que às vezes eu vou começar falando, às vezes eu vou começar agindo. Um dia eu vou só agir, outro dia eu vou só falar. A gente precisa ser sensível às situações. Mas o que é importante a gente ver é que quando o reino de Deus ele atinge o nosso coração, ele liberta a gente da hipocrisia, da gente ficar preocupado com a regra pela regra, e a gente não conseguir, a gente ter o coração entulhado para a santidade de Deus e como Deus é o poder para transformar este mundo, para transformar pessoas e libertar pessoas do pecado, da dominação das trevas, do diabo. Por isso, irmãos, guardemos esse primeiro ponto no nosso coração. Mas o segundo ponto vai do versículo 18 ao 21. Eu vou ser bem breve. Jesus disse, a quem é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore. As árvores do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. São 2 imagens para a mesma lição. São 2 parábolas. Quando ele fala que compararei, é que ele vai trazer uma história. E ele está dizendo o seguinte, a mostarda, o grãozinho da mostarda é difícil você pegar ou ver. Dá para ver, mas você fala, nossa, isso aqui vai virar uma árvore. E ela vira. Ao ponto de passarinho conseguir fazer ninho, ter galho para passarinho conseguir fazer ninho. Então, agora o que Jesus Cristo está dizendo é que esse reino poderoso que implode as trevas, como ele acabou de mostrar com a cura daquela mulher, ele começa pequenininho. Jesus, Deus Todo-Poderoso, escolheu 12 homens falíveis. Ele está usando essa imagem para dizer, o meu reino não dá para ser comparado a César, que tem toda aquela pompa. Eu não preciso daquilo. O alvo do reino de Deus é a glória de Deus. O reino de Deus é um reino poderoso, mas ele tem, guarde isso, eu quero que o Espírito de Deus coloque isso na tua vida em termos de aplicação. Ele é poderoso, mas ele tem um início pequeno e imperceptível. O Evangelho, se a gente olha o livro de Atos, com toda aquela expansão do Evangelho para Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra daquela época, a gente fala, como começou isso? Começou com um pregador, Deus encarnado, escolhendo pescadores e homens simples, e até gente que socialmente era desprezível e com caráter questionável. Como era o caso de Mateus, que era um cobrador de impostos e era alguém visto com a figura do cobrador de impostos era alguém com um duplo interesse, porque poderia, pela prática, ganhar ilicitamente, por ser cobrador de imposto. Jesus libertou, chamou esse camarada e o libertou, e fez dele um discípulo, pequeno começo. E aí eu queria que a gente pensasse que o reino de Deus é isso, o segredo não são as pessoas, o segredo não são as estruturas, mas o segredo do reino de Deus é Jesus, Todo-Poderoso, em coisas falíveis, frágeis, pequenas e insignificantes. É Ele que faz a diferença. Para aquele que quer fazer parte do reino de Deus, ele precisa entender que ele começa com um grão de mostarda. É uma pequena semente. Ou, quem quer fazer parte do reino de Deus, precisa lidar com a grandeza de Deus nas coisas frágeis. É a grandeza desse reino nas coisas pequenas, nas coisas falíveis. Um Deus grande, isso é um paradoxo, né? Um Deus grande em coisas insignificantes. Isso para nós, irmãos, é um desafio, porque a gente vive num mundo de coisas que funcionam e coisas bem estruturadas, né? Então,
é difícil ter pequenos começos, ou é difícil a gente entender a grandeza de Deus no grãozinho da mostarda. É difícil entender a beleza de Deus num fermentinho que vai aumentar a massa. É algo invisível, que em si mesmo a gente não percebe beleza ou poder. Mas essa é a dinâmica do reino de Deus. A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus grande e todo-poderoso, e isso só Ele é. Do lado de cá é Gideão, menor na casa, casa menor em Israel. Do lado de cá é um Pedro que diz, eu vou com o Senhor, parará, parará, e nega. Do lado de cá é um Mateus, de um caráter duvidoso, corrompido, e que uma vez tendo experimentado a graça libertadora de Cristo Jesus, vira um discípulo verdadeiro. É você, sou eu, somos nós. É para isso que o Senhor nos chamou, para pequenos inícios. Então, irmãos, não tenha medo, mas no seu casamento, é a graça de Deus num grãozinho de mostarda. É a graça e o poder deste rei em você. Como é que você se define? Eu gosto sempre de dizer isso. É o menor na casa, a casa menor em Israel. Como é a palavra de Gideão. Como é que eu vou lá libertar alguém? O reino de Deus é isso. Conta com Ele. E só precisa dele. O reino de Deus não é um lugar de poderosos. A igreja não é um lugar de pessoas que têm estrutura, que são... Não, é Cristo que é em mim, é Cristo que é em você. Às vezes, quando a gente está no desafio... Isso é consolador para a gente, mas quando a gente está bem estruturado, isso é humilhante. Então eu queria que você pensasse, se você está aqui hoje querendo fechar portas, lembre-se que o reino de Deus é a grandeza dele em grãos de mostarda. E fique em paz. Mas se você está aqui dizendo, caramba, já virei uma árvore frondosa, lembre-se, o reino de Deus, o poder é dele. E a nós nos cabe dizer, Senhor, toda essa estrutura sem o Senhor é nada. É nada. Portanto, irmãos, para esse segundo ponto, eu queria que a gente pensasse, se eu e você, nós estamos dispostos a pequenos começos, ou a pouca estrutura, ou a pouca força, ou a ser grão de mostarda, ou um fermento que leva da massa. No caso aqui, faz ela aumentar. Mas sempre com Cristo, o Todo-Poderoso. E é nessas horas que talvez você pode estar diante de grandes reis e poderosos e dizer, não preciso, como Davi, eu não preciso dessa armadura para derrotar esse gigante. Eu vou no nome do Senhor. Tudo bem, se guerreiro usa, não foi a minha faculdade. Não é a minha habilidade. A minha habilidade é depender de Deus. Que hoje a gente perceba a implicação de dizer, o reino de Deus chegou na minha vida, e eu sou um grão de mostarda, e é assim que eu vou continuar sendo. Poderoso é Ele. Que seja assim na sua casa, que a gente ensine isso para os nossos filhos, que a gente se pastoreie mutuamente. Está vendo um irmão aí capengando, porque a vida dele está fora das estruturas padrões que talvez a gente colocou, meu irmão, grão de mostarda, fermento para massa. É na nossa finitude e na infinitude do nosso Deus. Em terceiro lugar, versículo 22 ao versículo 35, irmãos. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, abra a porta para nós. Ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos, bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus.
Porém, de fato, há muitos que são primeiros, e primeiros que serão muitos, últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Terceiro e último ponto que eu quero trazer sobre a dinâmica do governo e do reino de Deus em nós, é que para a gente pensar o que é necessário para entrar nesse reino, ou quem é que entra neste reino. Entra neste reino aquele que tem compromisso de relacionamento com Jesus. Jesus Cristo usou imagens domésticas. Ele disse: olha, quem come à minha mesa e quem é hospedado na minha casa. Lá no ambiente judaico do primeiro século era isso. Se eu chamar você, se você foi num PG, você se lascou. Porque foi um PG na casa de alguém. Você sentou à mesa, meu irmão, comeu do pão daquela pessoa, você participou da intimidade dela. Você participou da intimidade dela, você está aberto a relacionamento. Então, o PG não era estratégia de crescimento, era estratégia de relacionamento. E se eu te dei uma hospedagem, piorou. Se você dormir na casa de alguém e for hospedado, você se comprometeu, o anfitrião se comprometeu com a intimidade com aquela pessoa, porque ela habitou sua intimidade. Habitar a casa é habitar a intimidade. E é por isso que a porta é estreita, porque o dono tem o poder de ficar na porta e dizer: eu não te conheço, você nunca comeu aqui, você nunca provou da minha comida, eu nunca te dei hospedagem. Você não tem relacionamento comigo. E ele está dizendo: olha, qual é a dinâmica do banquete da hospedagem? Não é morar na casa de Jesus, mas é ouvir a palavra dele e reagir a essa palavra. Quem ouve a palavra do evangelho e reage a esse evangelho no tempo de Deus, e quando Deus, a gente planta, o outro é que colhe. Mas quando isso acontece, Jesus Cristo estava passando de lugares em lugares, curando, ensinando, libertando, e os hipócritas estavam lá não reagindo à palavra de Deus. O reino de Deus batendo a porta pela mensagem, Jesus convidando eles para dormir, para ter um ambiente de relacionamento, né? Como anfitrião fica, eu vou te dar hospedagem. Ou participa da minha mesa, e eles não reagiram de maneira nenhuma. Por isso, irmãos, eu queria chamar a nossa atenção para esse ponto. É marca daquele que está no reino reagir à palavra. Aí, Igreja Batista Fonte Sicar e Cristiano, junto com vocês, como nós, habitantes deste reino, temos reagido à palavra? Porque é marca daquele que está lá no reino dizer: o pão, o convite para a mesa e o convite para a hospedagem do anfitrião Jesus é reagir com fé à mensagem que ele nos dá. Diária, semanal, mensalmente, seja de que maneira em que dinâmica e período a gente tem contato com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, hoje eu queria que a gente pensasse que a gente precisa vigiar o nosso coração. Porque a palavra de Deus nos foi dada para que a gente possa reagir com relacionamento. É ouvir a palavra para dizer: não, eu quero esse Cristo na minha vida. É ouvir a palavra para dizer: eu quero viver essa palavra. Ontem, lá no Vale, a gente está lendo o livro Avivamento, e o Marcelo, ele trouxe um ponto, citando o autor do livro, dizendo que por que a ceia do Senhor, que é o que a gente vai participar já, uma palavra que a gente usa corriqueiramente, mês a mês. Hoje eu estou... não conseguindo articular a dicção direito. Mês a mês a gente está aqui e participa da ceia, e a gente sabe que ela é um memorial, porque a gente esquece. A gente esquece, às vezes, do que Cristo fez por nós.
A gente esquece, às vezes, irmãos, da beleza do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. A gente precisa se lembrar. E quando a gente se esquece, a gente se priva de relacionamento com Deus. Então hoje, meus irmãos, você que é habitante do reino de Deus, e eu também, nos lembremos que Cristo é o pão vivo que desceu do céu e Ele é nosso alimento. E a gente, como ser deste reino, reage e vive a plenitude desse reino na dinâmica do relacionamento de comunhão e vida com Deus. Quem segue Jesus, quem habita em Jesus, quem anda com Cristo, quer relacionamento com Deus. Não é uma vida religiosa, oh meu Deus, tem que ler, tem que orar, e tem que jejuar, e tem que congregar. Não é isso, mas é olhar a beleza desse Salvador e dizer, eu quero buscá-lo porque Ele é tudo para mim. Ele é alegria, saúde para as minhas emoções e alegria para o nosso coração. Então, foi o que Jesus Cristo olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, você que foi uma cidade que tinha o templo, que era a habitação e o lugar da presença de Deus, virou o quê? Um lugar que mata profeta. Meu Deus! Olha a mudança, olha do que Jesus está nos alertando, para que a gente não incorra nisso. Lembra da inauguração do templo? Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, a presença de Deus estava lá. Nos dias de Jesus, ele está dizendo, eu vou para lá. E o que vai acontecer com esse profeta que está chegando em Jerusalém? Vai ser morto por quem? Por gente que tem a palavra. Que não vai ouvir a voz de Deus na palavra. Não vai ouvir. Não vai conseguir ouvir. Por isso, hoje eu fico pensando nesse alerta para mim e para você. Se hoje a gente gosta de Jesus, ou a gente quer ouvir a mensagem e viver sua vida. E que Deus nos livre de um dia a gente olhar para nós e dizer, nossa, um dia a glória de Deus estava aqui. E hoje a gente persegue a palavra. Até com uma motivação religiosa. Irmãos, é muito sério. E eu não sei se em momentos de fraqueza ou de frieza espiritual, se você já teve isso na sua vida cristã, em que você fica apático para as coisas de Deus, porque a gente está, às vezes, entretido com tantas coisas, e a gente fala, Deus, eu não consigo mais ter pulso para a tua voz. Mas isso pode mudar. Quando? Quando a gente chega diante de Deus e diz, eu preciso voltar a te ouvir aqui dentro. Eu preciso que a palavra ecoe. Essa é a marca de alguém que habita no reino. A palavra ecoa. A palavra não faz a gente perseguir profeta. E nem tampouco deixar em lugar de tá valendo. É a rotina. É a rotina, sim. Mas é vivo. É vivo. Por isso, hoje, irmãos, quem recebe o reino vive na dinâmica do relacionamento. Jesus senta à mesa e partilha o pão. Jesus, é bom habitar no Senhor. Mas quem não recebe o reino, ainda que tenha vivido na presença de Deus, deixa a vida um centro de perseguição, porque desprezou o profeta e a mensagem. O profeta é Cristo, a mensagem é Ele mesmo. Que nessa manhã, o meu coração e o seu coração, a gente se volte para Cristo. E a gente diga, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Amém? Vamos orar? Hoje é ceia. E a ceia, a palavra de Deus pede que a gente se examine. Isso tem que fazer parte da gente todos os dias. Mas vamos examinar a nossa vida. O quanto a gente se abre para o governo de Deus. O quanto a gente deixa o governo de Cristo denunciar o que está governando a nossa vida. O quanto a gente, às vezes, não deixa o governo do Senhor nos tornar sensíveis na missão, no ardor evangelístico. A gente vê como aqueles homens olharam aquela mulher com escrava daquele mal, e a gente olha um mundo escravo do pecado, mas a gente não consegue ver a necessidade de libertação. O que essa pessoa precisa é disso, mas nunca de Jesus Cristo. Se você olha para pessoas ou para algumas pessoas e você não consegue perceber que o que ela mais precisa é Jesus, que o Espírito de Deus transforme a sua vida e a minha vida nesta manhã. Que a gente olhe para as pessoas com o coração de Deus e a gente diga assim, eu sei que ela precisa de muitas coisas em termos sociais, mas ela também precisa de Jesus.
e a gente possa ser oferta para as duas coisas. Que a gente possa olhar para dentro de nós hoje e dizer, o reino de Deus tem um começo pequeno. É Deus grande para coisas pequenas. Que você aceite que nós somos um grão de mostarda, e é assim que vai ser. Pequenos começos, e a glória é sempre do Senhor. Que Deus destrua a nossa expectativa de querer sermos grandes, mas que a gente entenda que são pequenos começos. E que a gente entenda a palavra, o profeta Jesus, e a sua mensagem, e a gente sente a sua mesa e habite na sua casa. Essa é a marca daquele que está no reino. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de ouvir a tua palavra, de pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, junto com os meus irmãos, eu quero chamar a memória e diante do Senhor, nominalmente, os meus pecados. E dizer para o Senhor que é muito bom colocá-los diante do Senhor. Nominalmente, Senhor, coisas que estão dentro de nós, dentro de mim. E num ambiente de amor e graça, poder dizer isso ao Senhor. Não com alegria, porque o pecado nos escraviza. Nem tampouco com medo do Senhor, mas gratos e humilhados aos teus pés por poder dizer que é o Senhor que arranca ele da gente. Afasta o pecado de nós, Deus. Afasta, Deus, aquilo que a gente não consegue tirar de nós pelas nossas próprias mãos. A gente precisa de mãos santas, mãos poderosas, mão do Senhor deste reino, que arranca aquilo que nos governa com um sopro, com um simples comando, vai-te. Oh Deus, faz isso sobre nós, tira julgos nesta manhã, pesos, fardos impossíveis de carregar, corações pesarosos, culpados, corações que estão, Senhor Deus, querendo se esconder do Senhor, quando na verdade o Senhor nos chama para o confronto graciosamente. Porque o Senhor sabe que da nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó. Não há nada que a gente tenha que esconder do Senhor. Por isso, Deus, que nesta manhã o Senhor mude mentalidades aqui, mude corações, Senhor Deus, para que pesos sejam deixados aos teus pés e a gente receba, Senhor Deus, o perdão restaurador de Cristo Jesus. E a gente receba poder do Espírito para seguir num novo caminho, o caminho que é Cristo. Teu reino vem, Senhor, teu reino vem. Vem para aquele que participa da tua mesa, que habita na tua casa. Teu reino vem para aquele, Senhor Deus, que vê os tronos das trevas, do eu, que o Senhor implode. Teu reino vem, Senhor Deus, para aquele que admite que é um grãozinho de mostarda, que vai ser assim, Senhor. E que poderoso no teu reino é o Senhor mesmo, e que entende que fomos criados para te dar glórias. Perdoa os nossos pecados, lava a nossa vida no sangue do Cordeiro. E que neste momento que vamos ceiar, a gente se lembre da maravilha que é a salvação. Dessa chamada eficaz, Senhor Deus, que aconteceu um dia que o Evangelho foi pregado para nós. E a gente, ó Deus, acordou de um sono, de uma letargia, de uma separação total do Senhor. E a gente, Senhor Deus, reagiu à tua santidade pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, que nossas vidas sejam renovadas na tua presença nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cear com alegria. A ceia não é da Igreja Batista Fonte Sicar. Essa ceia é do corpo de Cristo. Se você é de outra igreja, está aqui. Jesus é o nosso Senhor. Participe dessa ceia. Você vai receber o pão e o cálice. Espera aí para que todos possamos participar juntos. Se você está aqui e não é um seguidor de Jesus, fala, não, eu vim conhecer, mas não quero seguir Jesus, tem a liberdade de não participar. A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come para a sua condenação. Então, participe, conhecendo, se lembrando
do que Cristo fez por nós lá naquela cruz. Enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ficar de pé? Todo mundo já recebeu? Merecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Nós estamos aqui não segurando o corpo de Jesus e a carne de Jesus e nem o seu sangue, mas este pão que representa a sua carne, que foi entregue por nós lá na cruz, e este vinho que representa o seu sangue, que foi vertido para nos lavar. E quando a gente participa desses elementos, a presença do Senhor, ela não está nesses elementos, mas ela está no nosso meio. Jesus está aqui com a sua presença, nós podemos reverenciá-la, desfrutá-la, e isso é um anúncio, que um dia nós estaremos com Ele, face a face, vendo como Ele é. Amém. Hoje a gente não consegue vê-lo, mas nós podemos, por fé no que Ele disse, nos relacionarmos com Ele. Amém? Com gratidão, você pode participar do pão e do cálice do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de termos parte com Jesus, aliança com o Senhor. Nós dizemos ao Senhor que nós não queremos perseguir profeta e a palavra. O que nós queremos, Senhor Deus, é dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Ó Deus, que a palavra de Jesus ganhe vida em nós sempre. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, para que Cristo seja formado em cada um de nós. Nós dizemos para o Senhor que é muito difícil permanecer neste mundo até que o Senhor venha. Nós somos provados e tentados. E às vezes a gente confessa que a gente cai. Mas nós também cremos que o Senhor é poderoso para nos guardar de todo mal. Por isso, Senhor Deus, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal, Senhor. Que o Senhor segure nas nossas mãos, Senhor Deus, e nos faça andar em Jesus, a verdadeira vida. Senhor, que esse governo, essa dominação de Jesus Cristo em nós, suave e graciosa, imploda todas as coisas que não condizem com esse reino em nós. Ó Deus, de maneira que nós sejamos, Senhor Deus, dirigidos por esse Senhor maravilhoso. Nós entregamos a nossa vida para Ti, Jesus. Nós renovamos os nossos votos de Te seguir todos os dias da nossa vida, como um dia nós fizemos. Traz a memória de cada um que está aqui, quando, em que época da vida. Esse processo de entregar a vida para dizer: eu quero viver para Jesus. Que essa entrega seja renovada, Senhor Deus, nas nossas vidas neste dia. E todos os dias da nossa vida a gente viva não mais para nós, mas para Ti, Senhor. É muito bom te chamar de nosso mestre. É muito bom dizer que Tu és o Senhor sobre o nosso coração. E que o lugar que nos cabe é como Teus servos. Mas mesmo assim, a estes o Senhor disse que os chamaria de amigos, porque participam da Tua mesa e habitam a Tua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa entrega maravilhosa. Obrigado, Senhor. Quando a gente se encontrar na eternidade, o lugar que nos caberá é aos Teus pés, dizendo muito obrigado. E enquanto este dia não chega, a gente fica curvado aos Teus pés, dizendo muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Que o Senhor nos guarde na volta ao nosso lar. Que o Senhor nos dê, Senhor, um domingo tendo o Senhor como nosso sábado. O Senhor como nosso descanso, Senhor. Livra a nossa mente, Senhor Deus, da exaustão. Livra as nossas emoções, Senhor Deus, do desespero, Senhor. E faz com que teu povo, Senhor Deus, contemple a beleza da tua santidade. A glória e a majestade que estão diante do Senhor. A força e formosura no seu santuário, Senhor. E todo o teu povo, Senhor Deus, descanse na tua presença, Senhor Deus, e a gente viva assim, na presença do Senhor, habitando com o Senhor, ó Deus, vivendo na tua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos faça, Senhor Deus, desfrutar de uma vida de comunhão, Senhor. A nossa comunhão com o Senhor seja aperfeiçoada, que a Bíblia, Senhor Deus, esteja pautando a nossa vida de comunhão com o Senhor, e a gente ande, Senhor Deus, na tua presença e seja perfeito, sejamos perfeitos assim, Senhor. Ó Deus, obrigado por este culto, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado por esta família, obrigado pela comunhão contigo e com a tua família, Senhor. Não deixe, Senhor, que os nossos laços sejam governados, ó Deus, por nós, mas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Espírito de Deus traga a unidade da fé no teu povo, Senhor. E a gente não apenas, Senhor Deus, esteja aqui, mas nos pastoreemos mutuamente, com oração, com palavra, Senhor Deus, com presença, Senhor. Aperfeiçoa, Senhor Deus, a obra de Cristo em nós e arde, sobretudo, um ardor, Senhor, evangelístico na tua missão por aqueles que precisam ouvir o teu Evangelho, Senhor. É a nossa oração, Senhor, gratos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.